difícil eu encontrar alguém que tenha realmente lido Dom Quixote, ou pelo menos lido inteiro, né? Porque é um livro bem grande, né? Aquele tem letras bem miúdas e papel fino, né? Nessa minha edição. Mas, por outro lado, quase todo mundo conhece a história do cavaleiro andante que lutava contra moinhos de vento, imaginando que esses moinhos eram cruéis gigantes. Então, essa imagem, com certeza, uma das mais fortes, uma das mais bonitas do livro, por isso mesmo, né? Ela se popularizou tanto, então todo mundo tem uma ideia de quem foi Dom Quixote de La Mancha. Então é desse livro que nós vamos falar hoje. Se você é a primeira vez aqui no canal, eu sou Miriam Bevilacqua, sou escritora, professora de literatura, mestre e doutora em literatura. Então, vamos falar de Dom Quixote, um dos romances mais importantes de todos os tempos. Foi escrito pelo Miguel de Cervantes Saavedra, que é um último sobrenome, né, do Cervantes, no século XVII, no comecinho, em 1605. E originalmente ele se chamava o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Uma curiosidade é que quando foi escrito, o escritor estava na prisão. Então, no prefácio do livro, ele cita isso. Ele era um coletor de impostos na época, já tinha vivido muitas aventuras pelo mundo, mas na época ele era um coletor de impostos, e ele foi acusado, dizem que falsamente, de desviar dinheiro, né? Não tem nenhum fato depois que prove ou desminta isso, nós nunca vamos saber se é verdade. Mas o interessante, então, é que em 1605 ele lança aquela que é a primeira parte da história. A segunda parte, ela só vai ser publicada 10 anos depois, em 1615, quando Cervantes já tinha saído há muito tempo da cadeia e ele já era um dramaturgo famoso e bem pouco antes dele vir a falecer. Então, são dois momentos, né, em que ele escreve. Tem alguma diferença entre as duas partes, né? Uma é um pouco mais sombria, outra é um pouco mais bem-humorada, né? E essa segunda parte, ela só foi escrita pelo Cervantes porque um outro escritor chamado Avellaneda copiou Cervantes e fez uma segunda parte de Dom Quixote sem autorização de Cervantes. Mas o Cervantes ficou muito bravo com isso, né? O outro estava ganhando dinheiro, vendendo ali os livros à custa dele. E ele se obriga a escrever uma segunda parte, né? E ele usa o prólogo dessa segunda parte para falar mal desse escritor copiador, né? Obviamente eu não li esse Dom Quixote falso, mas o que os estudiosos dizem é que era facilmente identificável que não tinha sido Cervantes, porque era uma literatura muito inferior à escrita de Cervantes. Então eu achei essa parte bastante interessante, que é ali o contexto de como esse romance foi escrito. Era uma época ali, 1605, em que os romances de cavalaria, que tinham feito sucesso, e muito sucesso, já há alguns anos, eles estavam em declínio. Eles já tinham saído de moda na Espanha. Então, o Cervantes resolveu fazer uma paródia dos romances de cavalaria. Para quem não sabe, paródia é quando uma obra artística imita outra, mas não é uma simples imitação. A paródia, ela faz a imitação tentando sempre ridicularizar a obra original. Então é nesse sentido que Dom Quixote de La Mancha é uma paródia, claro, uma paródia muito bem humorada e muito bem escrita. Então, ela trata-se de um romance de cavalaria, mas tentando ridicularizar como esses romances, eles eram absurdamente exagerados, né? Completamente distantes da realidade. É considerada, Dom Quixote, a obra Dom Quixote, é considerada uma das primeiras obras
da literatura moderna europeia. Então, ela já tem essa importância, né? Justamente por vir com uma ideia nova, uma modernidade ali, que era essa paródia bem-humorada e mais real, né? Tentando buscar o real. Na história, um fidalgo já maduro, com seus 50 anos, chamado Alonso Quijano, tinha muito tempo livre, né? E ele se ocupava no seu tempo livre lendo romances de cavalaria, cada vez mais e mais. Ele ia até se descuidando das suas terras de tanto ler esses romances de cavalaria. Ele morava com a sua sobrinha, era o seu único parente, com uma governanta lá e com um rapaz que ajudava ali na propriedade. E de tanto ler romance de cavalaria, ele vai se distanciando da realidade, vai perdendo o juízo, e um belo momento ele também quer ser ordenado cavaleiro andante, e ele quer sair pelo mundo afora e viver muitas aventuras como a dos seus heróis dos seus livros. Ele então tem que ter a parafernália de cavaleiro andante. Ele pega uma armadura e armas enferrujadas ali de seu bisavó, estavam até um pouco quebradas. Ele conserta como pode, está tudo enferrujado. Ele remenda alguns pedaços com papelão, o que lhe torna assim uma figura meio triste, meio deteriorada, e ele muda o nome do seu cavalo magro para Rocinante, que ele acha que é um nome mais apropriado. E ele muda o seu próprio nome para Dom Quixote, que ele acha que é o nome, então, de um cavaleiro andante. E como era costume ligar o nome do cavaleiro à terra, ele passou a se chamar Dom Quixote de La Mancha, que era ali a região dele, que é uma região real. Para quem conhece a Espanha, La Mancha é a região que fica ali bem no centro da Espanha, muito famosa por seus deliciosos vinhos, né? Mas ainda faltava para esse nosso cavaleiro andante uma donzela, pois todo romance de cavalaria que se preze, né, que se prezasse, ele sempre tinha uma donzela, uma mocinha bonita, frágil, né, a quem o herói dedicava as suas conquistas. Então, toda vez que ele derrotava um monstro ruim, um gigante, ele fazia isso em nome da sua musa, da sua mocinha. O Dom Quixote lembrou-se então de uma pobre lavradora que morava ali perto, que tinha uma aparência bonita, mas ela se chamava Aldonça Lourenço. Aldonça era um nome muito vulgar naquela época, né? Então ele achou por bem dar-lhe um nome de princesa e a chamou de Dulcinea del Toboso, sendo que El Toboso era o nome da aldeia. Então ele já tinha o cavalo, já tinha a donzela, já tinha sua armadura, mas faltava-lhe ainda um escudeiro. E para isso ele convida um simplório, um ingênuo lavrador de uma propriedade próxima chamada Sancho Panza. E ele promete para o Sancho Panza que quando ele fizesse as suas conquistas, ele daria um reino para o Sancho Panza ser lá o chefe daquele reino. E o Sancho Panza, na sua ingenuidade, acredita e topa. Não, então vamos viver essas aventuras. É muito interessante como o Cervantes faz essa amizade entre esses dois personagens tão distintos, né? Dom Quixote e Sancho Panza, pois eles fazem o tempo todo eles fazem um contraponto entre aquele que sonha e aquele que enxerga a realidade. Mas à medida que o livro avança, é possível a gente perceber que também o Sancho Panza se permite sonhar. Então, isso é de uma beleza, né, em termos literários, como esse escritor consegue ir fazendo esse contraponto e essa coisa ir se modificando. Então, assim, com o Sancho Panza e o burro, né, o Sancho Panza tinha um burro, e o que vai levar todas as coisas, mas o Dom Quixote, montado em seu cavalo Rocinante, eles saem pelo mundo para viver muitas aventuras. Ele imaginava coisas e pessoas pelo caminho como se fossem elementos dos seus
queridos romances de cavalaria. Então, ele enxergava os gigantes onde havia apenas moinhos, né, de vento. Ele enxergava feiticeiros em quem estava vestido diferente, podia ser uma trupe de teatro, podia ser padres. Ele achava que todo mundo eram ladrões, que estavam aprisionando ali alguma dama, né? Ele até um exército ele imaginou na hora que ele viu um rebanho de ovelhas. Né? E por mais inverossímil, o Sancho Panza fala para ele fala, não, é porque você tem que pensar que o feiticeiro é que me faz ver dessa maneira, tá. Bom, eu não quero dar spoiler, porque é um livro que você tem de ler, mas tem um trecho do livro que eu gosto muito. Então tem o padre lá, o cônego e o barbeiro que querem ajudar o Don Quixote e fazer com que ele volte para casa, né? E aí esse cônego um dia diz que ele, pro Don Quixote, né, querendo fazer ele retornar ao juízo, que ele leu romances de cavalaria demais e por isso ele perdeu o juízo, né? E o Don Quixote ele rebate, ele trazendo várias e várias histórias, vários e vários personagens, né, para contestar esse cônego. E ele traz histórias, por exemplo, como a do Rei Arthur, que a gente até hoje não sabe se é verdadeira ou não. Então, nesse momento, a gente pensa que todas essas histórias, né, que a gente conhece, que a literatura traz, sejam elas reais ou imaginárias, elas têm razão de ser, de existir, porque essas histórias todas, elas nos divertem, elas nos instruem, né? Elas nos fazem mais felizes. Então, é aí que a gente percebe, né, um grande escritor. O Cervantes, ao colocar o Don Quixote defendendo todas essas histórias, né, essas histórias que são tão bacanas para nós, a gente começa até a duvidar se os romances então de cavalaria são tão ridículos assim, né? Eles têm, claro, eles têm um momento, eles têm todas as histórias, até do romantismo, né, que a gente considera exageradas, né, com aquele verniz onde tudo fica lindo, maravilhoso, mas elas têm toda a história acompanha a sociedade, a literatura acompanha a sociedade. Então, ao colocar o Don Quixote defendendo, ele mostra também a importância desses romances de cavalaria, né? E é um momento que a gente se pergunta, né, se realmente eles deveriam ser, essas histórias deveriam ser ridicularizadas. Isso é uma grande discussão, né, sobre o valor da literatura, mas o que eu estou querendo dizer é que essa imagem desse homem dividido entre a realidade e o sonho que acabou se tornando um pouco a vontade humana. Essa vontade humana que a gente tem, né? Todos nós temos sonhos, todos nós temos vontade de nos aventurar, às vezes a gente não tem coragem, né, de se aventurar. Então acho que esse é um grande valor dessa obra do Cervantes. O Cavaleiro da Triste Figura, porque ele já falei, ele está todo lenhado e ele apanha muito, né? Vai ser o apelido do Don Quixote, porque é isso, ele vai ser muitas vezes derrotado, ele vai se meter, não são gigantes, não são ladrões, mas pessoas que ele vai atacando ali no meio do caminho. E o fato de chamar da triste figura é um pouco nós mesmos, né? Quando nós não conseguimos realizar o nosso sonho, nós também ficamos muito tristes. Don Quixote é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Se eu tivesse que pegar os clássicos, ele é um dos maiores de todos os clássicos. É um livro para ler devagar. Ele tem uma linguagem antiga, então é um pouco mais difícil, mas vale a pena insistir e ler até o final, não importa quanto tempo você leve. Don Quixote de la Mancha foi escolhido no início dos anos 2000
como o melhor livro de ficção de todos os tempos por um júri composto por escritores respeitáveis, né, de várias nacionalidades. Como se não bastasse, o grande escritor russo Dostoiévski, se não me engano, em 1876, se referindo a Dom Quixote, abre aspas, nada existe de mais profundo e poderoso no mundo inteiro do que essa peça de ficção. Então, é muita gente endossando e dizendo que é um livro muito importante, talvez um dos 5 livros mais importantes de todos os tempos. Depois de todas essas recomendações, você vai ou não vai ler esse clássico? Eu espero que sim. É muito fácil, como é um livro de domínio público, você pode baixar da internet gratuitamente. Você não precisa nem comprar Dom Quixote. É claro que ler no papel é sempre um prazer maior, mas evita aí um gasto para você. E também, você já sabe, a resenha escrita está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para tornar o canal de literatura um canal mais forte. Um grande abraço, me inscreva se você quiser que eu faça a resenha de um livro específico e contextualizar e analisar. Abraço, até o próximo post.